aqui está o que nós combinamos. Agradecemos aí a todos pelo esforço na totalidade de entrega. Todos os alunos entregaram dentro do prazo, isso é bastante importante devido ao comprometimento de vocês. Então, esses são os exercícios valendo 500 pontos. E na próxima aula vamos fazer mais uma atividade avaliativa. Vamos começar pelo 3.28. Então, vamos considerar um homem de 1,80 m de altura, em pé na água e completamente submerso numa piscina, ou seja, para nós ilustrarmos aqui, esse homem está debaixo da água. Então, determina a diferença de pressões que agem sobre a cabeça e sobre os pés. Se ele está sobre a água, a primeira pressão que está aqui sobre a cabeça dele é a pressão da cabeça igual à pressão atmosférica. Então, deixa eu só apagar aqui o trechinho. Então, a pressão atmosférica está agindo sobre a cabeça. E no fundo, vamos ter a pressão sobre os dedos, é a pressão atmosférica mais a manométrica. Mas quem é a manométrica? É a coluna de água aqui. Essa coluna de água aqui, que é igual à altura do homem. Então, portanto, a pressão dos dedos menos a pressão da cabeça, essa menos essa, vai ser igual à pressão atmosférica mais a manométrica menos a pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica desses dois lados, pela diferença entre elas é nula, então a diferença de pressão entre os dedos e a cabeça, região de maior pressão, região de menor pressão, é igual à manométrica. Então será o ρ da água, que é 10⁻³, a gravidade, que é 10, e a altura do homem, 1,8. Então a diferença de pressão é devido à coluna de água, igual a 17 kPa. O próximo exercício, que é o do tubo U, cujos braços estão abertos para a atmosfera, a água é despejada em um tubo de um braço. Então, eu coloquei água aqui nesse braço. No outro braço, eu coloquei um óleo e depois eu misturei com água. Então, aqui tem água e aqui tem óleo com água. E a relação de altura do óleo para a água é de 6. Então, H do óleo dividido pelo H da água é igual a 6. Determina a altura de cada fluido nesse braço aqui. Nesse braço já é definido que é a altura da água. Então, realizando aqui que a pressão da coluna de água é igual à pressão da mistura, vamos ter o ρ da água vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água igual ao ρ da água no outro braço vezes H1 mais o ρ do óleo vezes G vezes H2. H1 e H2 são devido à mistura. Então, fazendo simplificações aí, para nos ajudar, a primeira é, se a altura do óleo sobre a água é igual a 6, então eu posso usar H2 igual a 6 vezes H1. E aí, o que vai acontecer? Posso voltar e substituir, né, com a relação acima, e fazendo todo o arranjo matemático aqui, podemos cancelar o efeito da gravidade, ou seja, não há efeito da gravidade sobre a coluna, e simplesmente dos fluidos envolvidos, e fazendo um arranjo matemático, dividindo esse termo para cá, esse termo passará dividindo para cá, então H1 vai ficar ρ da água vezes H, dividido por ρ da água mais 6 vezes o ρ do óleo. Realizando as contas, os cálculos, 0,7 é 70 centímetros passado para metro, vezes 1.000, igual a 1.000 mais 6 vezes 790. 790, massa específica do óleo. Então, vai ficar, chegamos a 700 dividido por 5.740, que é a soma desses dois termos, altura 2,020,1220. Agora, para achar a altura 2, multiplica-se por 6, 0,7320 metros. O próximo exercício, que é o 3.40, a resposta está um pouco confusa, porque não é essa aqui.
fizemos, depois demos uma olhada, achamos a solução desse problema, e ele é feito da seguinte forma. Então, vamos traçar uma linha azul aí, onde esse fluido tem gravidade específica de 3,55, e eu quero saber a gravidade específica deste. Então, para realizarmos, determinarmos aí, vamos considerar a pressão em A igual a pressão em B. A pressão em A vai ser 76 kPa, que é o 76 vezes 10 a terceira, mais γ1 vezes H1. O γ1 gravidade específica, é a gravidade específica, é a gravidade do fluido dividido pelo da água. Se a gravidade da água é 10 a quarta, então aqui vai ser 13,55 vezes 10 a quarta, vezes a altura 0,22, que é 22 centímetros em metros. Então, nós vamos ter 105.810. Do outro braço, vamos ter a pressão atmosférica mais a coluna desse fluido. Então, realizando-se aqui, 100 vezes 10 a terceira igual a γ2 vezes 0,40. Como eu tenho a pressão nos dois níveis, igualando-as, teremos 105.810 Pascal igual a 100 vezes 10 a terceira mais γ2 vezes 0,40. Esse 100 passará subtraindo de 105, então temos 5.810 igual a γ2 vezes 0,40. Esse 0,40 passará dividindo, então teremos uma gravidade específica de 14.525 N por metro cúbico. Mas a gravidade específica, ou seja, o peso específico aqui, o peso específico aqui é 14.525, e a gravidade específica é a gravidade do fluido dividido pela gravidade da água. Como a da água é 10.000, 14.525 dividido por 10.000, 1,45. O próximo exercício, que é o da lista 2 de vazão, ele diz o seguinte: os reservatórios das figuras são cúbicos, ou seja, esse aqui é um cubo, esse aqui é um cubo de lado 5 e um cubo de lado 10. São enchidos respectivamente em 100 segundos e 500 segundos. Determine a velocidade da água no conduto A, ou seja, a velocidade vai vir aqui e separar em duas, sabendo que o diâmetro desse conduto é de 1 metro, ou seja, esse diâmetro aqui. Então, o volume é lado ao cubo, volume 125, lado ao cubo, 1.000 metros cúbicos. Realizando-se aqui o conceito de vazão de volume pelo tempo, 125 metros cúbicos dividido por 100 segundos, 1,25 metros cúbicos por segundo, e o segundo, 1.000 metros cúbicos dividido por 500 segundos. Então, temos 2 metros cúbicos por segundo. Bom, como é um sistema permanente, então a soma das duas vazões é igual à vazão do conduto. Q1 mais Q2 igual a QA. QA é igual a 3,25 metros cúbicos por segundo. O conceito de vazão, como já deduzido, é a velocidade vezes a área. Qual área? A área do diâmetro do conduto, πd ao quadrado dividido por 4. E aí, realizando-se aqui os arranjos, o diâmetro é 1. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes π sobre 4. Realizando 4 vezes 3,25 dividido por 3,14. A velocidade, num conduto 5,53 diz de uma sonda estática de pitot conectada a um manômetro de água é usada para medir a velocidade do ar. Se a deflexão, a distância vertical entre os níveis de fluidos nos dois braços for de 7,3 centímetros, determina a velocidade do ar. E se deve considerar a densidade do ar ou massa específica de 1,25 kg por metro cúbico. Então, vamos considerar aqui a situação de que a pressão estática passará nessa região aqui e empurrará o êmbolo na região 2 da pressão A, e a pressão de estagnação aqui no meio empurrará aqui na região PB. Então, aqui seria o P2 e aqui o P1. Então, vamos usar a equação de Bernoulli nesse ponto, onde na pressão A, vamos ter, eu peço desculpas que eu me confundi, aqui seria o ponto 1, a pressão de
está certo, desculpa, aqui a P1 seria a pressão estática e P2 é de estagnação aqui. Então, no ponto A, teríamos o ρ da água vezes a gravidade de altura, mais P1, que seria essa pressão que está vindo aqui de fora, na região cinza, e o ponto B, a pressão de ar, P2, o ρ do ar vezes G vezes H. Igualando-se os dois pontos, teremos essa relação. E aí, o que será feito? O P1 passará para esse lado da igualdade e rodar do ar GH para o outro. Então, teríamos a diferença de pressão P2 menos P1 igual a ρ da água vezes GH menos ρ do ar G vezes H. P2 menos P1, colocando em evidência aqui que a diferença de pressão depende da diferença da massa específica dos fluidos existentes. Então, teríamos 10, que é a gravidade, 0,073 vezes 1000 menos 1,2. Então, a diferença de pressão é 729,1 Pascal. Lembrando que a gravidade é metros por segundo ao quadrado, vezes quilograma, Newton. Metro dividido por metro cúbico, que viria da massa específica, metro quadrado. Então, ficou Newton por metro quadrado, Pascal. A velocidade, então, será 2 vezes 10 vezes 729 dividido. O gama aqui seria o gama do ar. Como o gama é a massa específica vezes a gravidade ou densidade vezes a gravidade, eu posso simplificar, realizar a simplificação com essas duas gravidades. Logo, 2 vezes 729 dividido por 1,2, na raiz quadrada, teremos uma velocidade do ar de 34,8 metros por segundo.